Estamos que só mosquitinhos na chuva, né? Um pouquinho agitados. Realmente foi complicado para chegar aqui. Eu estava lá na Rua do Imperador. Cheguei a ligar para a Tereza para dizer que não ia conseguir chegar. Houve um alarde, assim, que ia chover muito e o trânsito realmente estava muito parado. Eu disse, vou tentar chegar. Mas, à medida que a gente foi chegando em Boa Viagem, a chuva foi parando. E aí o trânsito não estava assim tão terrível e conseguimos chegar. Não é? Graças a Deus, que a gente ia sentir muita falta se não viesse para cá hoje. Então vamos hoje falar de um tema muito importante, que é a mediunidade, os desafios e as bênçãos da mediunidade. Nós vamos nos basear em todas as leituras que já fizemos, principalmente no livro dos médiuns, mas especificamente nesse livro aqui, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que foi psicografado pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco e é escrito pelo benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Mas antes de começar, vamos orar? Quem quer fazer a prece? Você quer fazer a prece? Venha. Obrigado. Boa noite, Helena. Bom, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, Senhor. Amém. Então, em nome de Deus, sob a guarda amorosa de Jesus, de Maria de Nazaré e dos benfeitores amigos que trabalham na Casa de Cáritas, iniciamos as tarefas de hoje. Então, vamos começar falando sobre a mediunidade, lembrando que ela não é atributo da doutrina espírita. E que nós não somos espíritas por causa da mediunidade. A mediunidade não é o objetivo da doutrina espírita. Ao contrário, a mediunidade ela é compreendida, estudada e vivenciada na doutrina espírita, mas não é o móvel, o cerne, o eixo da doutrina espírita. É um aspecto estudado, pensado, refletido, vivenciado na doutrina espírita, mas não é o objetivo maior da doutrina espírita. O objetivo maior da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Aquele Evangelho que é estudado, pensado, raciocinado à luz dos ensinamentos espíritas. Porque aquela época em que Jesus esteve aqui, ele não tinha condições de falar de forma muito clara, porque é a semelhança da gente explicar conceitos a uma criança de 5 anos, digamos assim. Talvez a nossa idade espiritual naquela época fosse essa, 5 anos. Então o Senhor nos falou sob forma de parábolas. O nosso irmão, o nosso mestre Jesus, ele usou de alegorias, de imagens, para explicar as leis divinas, o código ético divino. E Jesus falou sobre um filho pródigo que saiu da casa do pai e pediu ao pai as suas riquezas. Olha, eu quero a minha parte, o meu quinhão. Eu quero gozar agora, usufruir do meu quinhão. E o pai disse, pois muito bem,
tome a sua parte, a parte que te cabe na herança. E deu ao filho a liberdade para ele seguir com a parte que lhe cabia. Ele não tinha maturidade, gastou tudo, perdeu tudo em muito pouco tempo. E quando se encontrava comendo lavagem de porcos, ele lembrou que os empregados, os servos da casa do seu pai, comiam melhor do que ele estava comendo. Então ele volta para a casa do pai e diz: Senhor, meu pai, me aceita de volta como um servo teu. E o pai o que é que faz? Abre os braços e diz: não, meu filho, tem uma festa aqui para te receber. Esta parábola é uma imagem belíssima criada por Jesus para nos explicar a nossa condição no mundo. Deus nos dá todas as possibilidades, nos favorece de todos os recursos e diz: vai, meu filho, segue, nos dá a liberdade. E nós usamos mal dos atributos, dos recursos. E somos jogados na roda da dor e do sofrimento. E aí, nesse contexto de sofrimento, comendo da comida dos porcos, muitas vezes, nós lembramos o Pai. E voltamos com humildade os olhos para Ele. E quando adquirimos essa condição essencial de humildade, as portas da casa do Pai se abrem. Entendeu? Quando o nosso espírito, depois de passar pelas provas, as vicissitudes, as situações, finalmente dar conta amadurece, nós então compreendemos o valor da vida, não é? Das bênçãos que nós temos, e adquirimos a virtude excelsa, que é a humildade, que é a virtude essencial. Sem ela a gente não avança. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Então a doutrina espírita, ela tem como essência, como móvel essencial, nos trazer esse evangelho numa dimensão mais pensada, mais lógica, mais raciocinada. O objetivo maior é a implementação do código ético divino dentro de nós. Esse é o objetivo da doutrina espírita. A mediunidade, ela é estudada pela doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita estuda a condição humana no mundo. Ela é ciência, filosofia e religiosidade. E a mediunidade é um aspecto da condição humana. Então é por isso que nós estudamos e vivenciamos a mediunidade. Mas aí começamos logo a tecer a seguinte reflexão: a mediunidade não se presta ao espetáculo, ao circo, nem ao aplauso. Tampouco o médium, na doutrina espírita, no espiritismo, é visto como um ser especial. A personalidade, o destaque da personalidade dele, porque ele é médium. A mediunidade é uma condição de serviço e de aprendizagem. Não é uma condição que assinala superioridade moral. Muito pelo contrário. São pouquíssimos os médiuns, conta-se nos dedos, missionários, que já têm uma condição de avanço moral. E a vida deles é toda uma doação, uma abnegação, uma exemplificação.
é um Francisco Cândido Xavier. É um Divaldo Pereira Franco. Esta semana, a revista Época, e é interessante que foi na semana que a gente veio tratar desse tema, traz a reportagem de capa uma médium que psicógrafa, uma médium, só um minutinho, porque é importante disciplinar, porque esse é um momento terapêutico. É por isso que a gente não bate palmas aqui. Então não pode, tá? É como se fosse um hospital. Mas voltando. Esta médium começou a sua tarefa da psicografia muito bem. Os primeiros livros são muito legais. São lindos. Depois, pobrezinha, ela começou a auferir lucros, a lucrar com a mediunidade. E a gente vai falar por que a gente não pode fazer isso. E na revista, na capa, diz assim, o Império Espírita. É o Império Espírita esse? Não. Inclusive porque ela mesma diz que não é mais espírita. É espiritualista. Francisco Cândido Xavier jamais aceitou nenhum pagamento, nenhuma retribuição material pelas mais de 400 obras que psicografou. A casa de Chico era toda uma humildade, desprovida de tudo quanto é facilidade material. Era uma vida quase que monástica. Era só a cama, o guarda-roupa, as peças de roupa dele, pouquíssimas. Quem foi lá viu. Quem conheceu Francisco Cândido Xavier sabe que jamais ele lucrou com a mediunidade. Divaldo Pereira Franco também. Toda a sua vida vivendo do salário de funcionário público. Jamais auferiu lucro. Nem quis uma paga. Porque a mediunidade, ela não é um atributo do médium. Não é porque ele é especial, não. É uma condição do médium. É diferente. Ela não é algo que diz assim, que como se Deus dissesse, Bia, você vai ser a minha médium. Então você vai ter essas faculdades, porque você é especial. Não. Jesus de Nazaré até hoje desce aos vales de dor e de sofrimento, atrás dos nossos irmãos, em desesperos nos lodaçais da iniquidade, para resgatar o último dos nossos irmãos, porque aquele último é assinalado. Todos nós somos assinalados. Não são os médiuns que são assinalados. A gente precisa, então, começar a entender que a mediunidade não é uma condição de virtude, mas uma proposta de trabalho para a aquisição da virtude. É diferente. É uma proposta de serviço, de doação, humilde, discreta, anônima. É por isso que na casa espírita bem orientada, ninguém sabe nem quem são os médiuns. E o médium bem orientado, ele não faz propaganda da sua condição, ele silencia. Silencia
e não espetaculariza, não chama a atenção para a sua personalidade. Ele também não faz às vezes de oráculo, porque as pessoas, quando descobrem que o outro é médium, a pessoa é médium, então as pessoas começam a: eu vou aqui falar contigo, fulano, me diz aqui, pergunta esse espírito aí que te ajuda, e começam a querer fazer consultas. Porque, na verdade, nós estamos numa condição ainda, e nós vemos ainda as pessoas muito atrás da solução dada pelos espíritos. E é interessante, porque foi o espírito que disse, aí a gente acredita. Allan Kardec diz: duvide, questione, coloque em prova a qualidade de quem está dizendo. Porque não é porque um espírito disse que é verdade, não. Há muitos naipes, níveis de espírito. Aliás, aqui está cheio de espírito. Tem espírito por todo canto. E qualquer um pode sintonizar com a antena do médium e dizer coisas conforme você está querendo ouvir. Ah, foi o espírito que disse. Aí você se justifica. Porque não foi o espírito que disse. A doutrina espírita pede uma fé raciocinada. Você tem que passar aquela comunicação pelo crivo da razão, pelo crivo do evangelho. E a gente precisa sair dessa condição antiga do oráculo de Delfos, psíquica, em que a gente fica diante do oráculo perguntando o que é que a gente vai fazer. E agora, vir para a direita ou vir para a esquerda? E existem pessoas que são verdadeiramente teleguiadas, guiadas, porque não conseguem mais decidir. Então, a mediunidade, ela não se presta ao circo, à espetacularização. Tampouco ela é condição assim de qualidade. Quanto mais médium, mais necessidade de trabalhar. Vamos usar o exemplo de Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, ela foi uma das maiores médiuns que a gente tem conhecimento aqui. Ela tinha um conjunto de mediunidades. Ela psicografava, e a psicografia de Ivone era muito interessante, porque ela também era médium de transporte. Então, por exemplo, o espírito Leon Tolstói, do escritor Leon Tolstói, Ana Karenina, me diga outra obra dele, Encarnado. Leon Tolstói, gente. Hã? Não, confundi com Dostoiévski. Ele escreveu Ana Karenina. Esse espírito se aproximou dela, de Ivone, e então ele disse: gostaria de escrever umas obras, uns contos, falando sobre umas histórias sobre a Rússia, através de você. Aí ela fala assim: mas eu não sei nada da Rússia, eu sei muito pouco. Aí ele disse: não, na verdade, no seu psiquismo existe o conhecimento de que necessito, pois você já teve uma existência na Rússia. E ele então leva ela em desdobramento, desdobra no tempo inclusive. Leva ela ao tempo daquelas aldeias do século XIX, nas isbas, para ver a vida dos camponeses russos, visualizar as cenas. E aí, quando ele começa a escrever através da mediunidade dela, a psicografia dela é muito mais perfeita, porque ela viu as cores, ela viu aquelas cenas.
Então ele produz um livro magnífico chamado Ressurreição e Vida. Belíssimo. É um livro de contos, psicografado por Ivone do Amaral Pereira. Ela era médium psicofônico, ela era clarividente. Quando ela reencarnou pequenininha, ela entrou num estado, bebezinho, ela entrou em estado de letargia. Achava-se que ela estava morta. Preparou-se o velório. Colocaram ela num caixãozinho azul. E na hora do velório, o bebê deu um grito e começou a chorar. Já era a mediunidade de transporte dela. Bebezinha. Por que isso? Porque Ivone do Amaral Pereira nos relata, ela, o espírito Charles, que foi mentor dela nessa vida, última vida dela, o espírito Charles, Dr. Bezerra de Menezes também psicografou através dela, tem uma ligação muito grande com ela. Relata que ela suicidou mais de uma vez. E o fato dela ter suicidado mais de uma vez criou uma fissura psíquica de tal monta que a mediunidade se implementou no seu perispírito. Então, veja, ela não era médium porque ela era um ser evoluído, não. Era consequência, aquela fissura, aqueles desdobramentos que ela tinha, aquela capacidade que ela tinha de se desdobrar. Era uma fissura psíquica. Ficou tênue devido ao suicídio. Então ela reencarna na mediunidade, com a mediunidade, para começar a resgatar, a se reequilibrar, a servir. E foi uma vida de sofrimento e de solidão. Uma vida de serviço e de dedicação. Anônimo. Ela escreveu uma das 5 maiores obras espíritas do mundo. Ela psicografou. O espírito é Camilo Castelo Branco que escreve. Memórias de um Suicida. E esta obra majestosa e muito forte, porque como ela tinha essa habilidade de estar lá no local, de visualizar, ela descreve minuciosamente. E como o autor, Camilo Castelo Branco, ele havia suicidado, ela consegue captar as impressões, as dores dele. Todas as imagens que estão no psiquismo dele. E descreve minuciosamente o vale dos suicidas, o vale de dor, de sofrimento. Então, é uma obra forte. É uma obra que pede que a gente tenha até um certo preparo. Ficou décadas guardado na gaveta dela. Porque eu vejo gente psicografando 10 páginas e já quer publicar. Décadas guardado. Até que tivesse autorização. Humildade. Ela sabia que não era um trabalho dela. Então, a mediunidade é uma condição de serviço, de aprimoramento, de doação. E todos nós somos médiuns de alguma forma. Todos nós somos médiuns porque somos espíritos. E nos comunicamos essencialmente pela via da psique, dos pensamentos. E todos nós estamos em sintonia intermitente com outros espíritos encarnados e desencarnados. Todos nós influenciamos e somos influenciados através da nossa conexão psíquica. Todos somos médiuns.
Mas existem os médiuns ostensivos, os que têm essa condição de forma mais ostensiva. E aí eu fico pensando, muitas pessoas, eu gostaria de ser médium, eu queria ser assim. Você tem certeza que você gostaria de ser um médium? Você sabe, um médium ostensivo, você tem noção do que acontece mesmo? Então, o primeiro conceito que a gente passa é esse. A mediunidade não é uma condição de privilégio, de fascinação, de espetáculo. Ao contrário, é uma condição de serviço, de discrição, de dedicação, de trabalho humilde e anônimo. A mediunidade é uma forma de redenção. É uma forma de pagar com amor muitos débitos, de se reajustar, de se reequilibrar, sendo o primeiro enfermeiro do espírito em sofrimento, expandindo o perispírito para acolher aquele espírito comunicante e permitir que o perispírito dele, em contato com o seu perispírito, vivencie um choque anímico. Você sentindo as dores dele e traduzindo as dores dele. Você, nesse mesmo momento que está traduzindo, você está cuidando dele, porque esse choque anímico é reestruturante, é reequilibrante. Há espíritos que não têm condições de falar. Eles chegam tão sofridos, tão atormentados, que não é para falar, é para ser acolhido. Então, quando ele entra em contato com o campo, não é, perispiritual, magnético do médium, aquele acolhimento começa a preparar uma futura comunicação alguns meses depois. E a gente não deve ficar, meu irmão, boa noite, fale aí, meu irmão. Ele não tem condições de falar. Acolhê-lo. Se ele tiver condições de falar, ele vai falar. E aí a gente precisa trabalhar um conceito aqui, para quem está fazendo desenvolvimento mediúnico, quem já está trabalhando. O mais importante na reunião mediúnica não são as palavras. A quantidade de palavras tampouco convencer o espírito ali, ficar tentando convencer. Não. O mais importante é o acolhimento, é o cuidado, é o amparo que se dá a ele. Então, antes mesmo de falar, vibrar. Vibrar terapeuticamente, emitir amor, ondas de amor. Para ele se apacentando, ele se sentindo abraçado pelas suas vibrações. O grande instrumento nosso numa reunião mediúnica, isso vale para médium e para doutrinador, não é a doutrinação em si. É o potencial magnético que estamos emitindo ali, a teia amorosa. A palavra é um dos instrumentos a ser utilizado conforme for conveniente. Então, nada de, numa reunião mediúnica, assumir a postura de querer converter, convencer. Eu não posso perder um espírito, todos têm que sair daqui convertidos assim. Espera aí, não é isso? Todos têm que sair consolados, melhores, mais calmos, mais dispostos, mais pacificados, com uma predisposição psíquica diferente. Não necessariamente doutrinado, conforme o que o doutrinador quer que ele... Muitas vezes a vaidade, a gente vê. Não é esse o objetivo. Certa feita,
numa reunião mediúnica, eu trabalho numa reunião de desobsessão. Reunião de desobsessão é pauleira. É diferente de reunião de desenvolvimento, que pode vir também desobsessão mais pesada. Mas os médiuns que estão em desenvolvimento, eles vão treinando. E vão vindo assim os espíritos que não sabem que morreu. Você vai ali acolhê-lo e não vai dizer, meu irmão, olha, você passou dessa para melhor. Meu irmão, eu queria lhe dizer que você já está no além. Você bateu as botas? Não faça isso, isso é falta de caridade. Às vezes o espírito, às vezes não, quase sempre, ele não tem condições, ele não deu conta. Quando ele... O espírito, quem é? Somos nós. Então você imagine que nós somos ainda criaturas ainda tão apegadas, né? A nossa casa, nossas roupas, nossas coisas, né? Então você imagina que de repente a gente teve um infarto fulminante, sem nenhuma educação espiritual. Ocorre isso. O espírito desencarna e não notou. O pessoal fez o velório, ele não percebeu. O socorro chegou, a ajuda chegou, mas a faixa vibratória dele, a condição dele ainda é muito terra-terra, muito apegado. Ele não conseguiu, então ele fica ali dentro de casa. Então é comum a gente ouvir o espírito dizer assim, ninguém está falando comigo, ninguém me ouve. Entraram na minha casa, invadiram a minha casa. Ontem mesmo um espírito falou isso para mim. Invadiram minha casa, eu estou lá tomando conta. Um bocado de gente estranha, cadê minha família? O pobrezinho já tinha desencarnado há muitas décadas, a casa já tinha sido vendida, já era outra família, e ele lá. Aí você pergunta, Nani, ele não sabe que o tempo passou? Para ele é como se não tivesse passado, porque Emmanuel mesmo diz, o espírito está onde está o seu coração, o seu apego. O espírito, ele vai viver o tempo e o espaço conforme a sua condição. Aí você não pode dizer, meu irmão, olha, eu queria lhe dizer que a galera que está lá não é sua família, e que a sua família já bateu as botas, ó, faz tempo. Você vai dizer isso para ele? Sua tarefa é acolher, é dar esperança. Você diz assim, meu irmão, não tem problema, olhe. Passou-se muito tempo, olha, você se sentiu mal, não foi? Aí ele começa a lembrar que ele realmente estava doente, que ele se sentiu mal. E aí você vai acolhendo ele e você vai conduzindo ele a uma situação diferente, uma calma, mas na frente ele vai perceber que ele já desencarnou. Mas eu comecei a contar do espírito que era muito inteligente, conhecia todas as religiões, inclusive a doutrina espírita. Conhecia tudo, mais do que muito espírita. Porque tem espírita que não lê nenhuma obra da codificação. Ele sabia de tudo, inteligentíssimo. Não tinha como entrar num duelo verbal com ele. Entendeu, Bia? Não entrar numa vaidade ali de, sabe? É o meu irmão em sofrimento. Vaidoso, verborrágico, meu irmão em sofrimento. E nós então começamos a irradiar amor para ele. E ele falou assim, que luz é essa que está saindo? Você está me amolecendo. O que é isso que você está emitindo para mim? E começou a chorar. Outro, nós simplesmente, um espírito desse naipe, também muito inteligente, muito culto, não foi ficar discutindo com ele porque você está errado, você não. Foi cantar uma cantiga de niná.
Uma música que começou a ser soprada nos nossos ouvidos e a gente começou a cantar também para ele, bem baixinho. Era a música da ama dele que cantava para ele. Tocar o coração, dulcificar, acolher. Para quê? Então, o ambiente de uma reunião mediúnica é um ambiente terapêutico, cirúrgico. As reuniões mediúnicas não podem ser feitas em público. Há de ser num lugar reservado, preparado. Nesse dia, os próprios médiuns, toda a equipe encarnada deve se preparar. Cuidar da alimentação, não comer alimentos grosseiros. Evitar comer carne, que demora a fazer a digestão. Prefere comer um peixe para poder você estar a digestão mais rápida. Evitar nesse dia, evitar todos os dias, mas principalmente nesse dia, envolver-se em confusão, envolver-se em discussão. Procurar manter-se em paz. Porque você, junto com os outros membros da reunião, André Luiz fala, é como se fosse um feixe. E a questão 331 do Livro dos Médiuns fala sobre isso. Fala que uma reunião mediúnica, ela é um feixe psíquico. Todas as mentes interconectadas, todos são importantes. Ninguém é mais importante que ninguém. O médium, o doutrinador, aquelas pessoas que ficam, porque nem todas as casas ainda conseguiram formar a equipe toda, mas aquele que fica vibrando, ele também é importantíssimo. Porque numa reunião mediúnica, as verdadeiras cirurgias são feitas. Todo um anteparo, toda uma preparação. E muitas vezes os espíritos são conectados, de alguma forma há uma conexão, muitas horas antes, algumas horas antes, não é, Jorge? Então, quem é o médium? O médium é alguém que faz parte, que vai integrar, conforme a sua mediunidade, uma equipe. E ele vai servir. Ele é o primeiro enfermeiro. É só isso. Então vamos desmistificar e acabar com essa história de fascinar. Da fascinação. A gente tem visto muitos médiuns pobrezinhos que começam bem intencionados e as pessoas começam a bajular, começam a achar ele maravilhoso só porque ele é médium e ele descamba a ribanceira abaixo. Porque mexe com a vaidade. Entendeu? Poucos são os que conseguem suportar. É muito sério. Nós não devemos cultivar personalidades. A única personalidade, Bia, que a gente deve cultivar é a personalidade de Jesus. Essa sim a gente precisa cultivar, pensar e implementar. Então a gente precisa parar com esse processo de fascinação. A gente viu ao longo da nossa vivência como espírita, desde muito jovem, viu gente muito boa cair. Cair mesmo feio, né, Jorge? Bem intencionada, mas o jogo é muito forte e a pessoa não suporta. Eu lembro que quando eu comecei a fazer palestra, eu tinha tanto medo que quando acabava a palestra, lá no Peixotinho, eu saía correndo por uma porta de trás e entrava na sala de passe para ajudar no passe. Até que um dia eu vi dizer assim para mim, que falta de caridade é essa com as pessoas? Fique sentada aí. Porque às vezes as pessoas, quando acaba a palestra, querem vir tirar uma dúvida, vão falar, foi tocado por uma palavra que você falou.
Outra coisa importante da gente destacar é que a mediunidade não se vive só dentro de uma reunião mediúnica. O médium não é médium só naqueles 40, 50 ou 1 hora de uma reunião mediúnica, entendeu? 24 horas. Você é um instrumento de Deus. Você está ali, ó, tendo que ficar vigilante da sua conduta. Então lá vai você. É todo santinho, todo bonzinho aqui na casa espírita. Sou médium, trabalho lá no Caritas. E em casa é uma peste. Tem paciência com ninguém. Aqui quando chega é aquela máscara. O santo. E na fila do banco, essa caixa, ou caixa chata. A menina fica aí conversando e começa ele, o médium, a provocar um tumulto na fila do banco. Ele que sabe que tem que entrar em preces ali para que as pessoas se acalmem, os funcionários do banco se acalmem e que o serviço flua mais rápido. Ele que sabe. Então a responsabilidade mediúnica não é naquele tempo não, é muito pouco. Não é nada. O mais importante da vida no médium não é agora a reunião, não. É o que ele faz do instrumental dele no dia a dia dele. Como ele funciona, como é que ele opera no dia a dia dele. Como é que ele vive os conflitos. Compreendeu o que eu estou querendo dizer? Qual a atitude de viver que ele assume? Porque é muito fácil você chegar na casa espírita, todo mundo é bonzinho, todo mundo é ótimo, e lá fora. Então a mediunidade é um exercício diuturno, não é um exercício de 50 minutos, não. A mediunidade é uma vivência, é uma conduta. Você, sabendo-se antena, não é instrumento divino, você pode, em muitos locais, começar a assumir uma atitude de serviço. E sem falar, olha, eu sou médium aqui, eu posso ajudar vocês, que eu sou médium? Não é assim, não. Por exemplo, certa feita eu fui na casa de uma pessoa, uma conhecida, e a psicosfera da casa estava péssima. Eu me senti mal logo. Então, não é porque você é médium que você está se sentindo mal, que você está captando aí, que você vai ficar fungando, dizendo, ai meu Deus. Não. Se controle, tenha caridade. Você está percebendo que tem alguma coisa ali, discretamente ore. Comece a irradiar. Faça a sua parte com discrição. Fulano, não é fácil não. Fulano, tua casa está péssima, altamente mal assombrada essa tua casa, nunca mais eu venho aqui. Falta de caridade. Eu lembro sempre de Chico, quando foi convidado por 2 velhinhas, muito amigas dele, bem velhinhas, para tomar uma sopinha, jantar na casa delas. E quando ele foi dar a primeira colherada, uma barata daquelas bem cascuda. E ele já estava botando a baratinha assim para o lado. Porque já tomar essa sopa que tinha uma barata já era um exercício, né? Aí, quando ele ouviu Emmanuel dizer, você não vai comer? O que é que vai ser delas quando elas descobrirem a barata no seu prato? Elas vão ficar muito envergonhadas. E Chico comeu a barata. É porque eu quero ter um guia espiritual. Quer? Pois eu lhe desejo Emmanuel. Eu desejo um desse. Porque o povo fica atrás dos guias espirituais, não? Eu lhe desejo Joana de Ângeles. Quando Divaldo estava doente, em cima da cama, ele disse,
era já tarde da noite, ela foi procurá-lo para o serviço. Vamos, Ivaldo, levante. Ele tinha recebido um diagnóstico, estava muito grave, que tinha só 20% de chance de sobreviver. Então ele disse, mas minha irmã, eu estou 80% morto. E ela disse, eu estou 100% e estou aqui para trabalhar. Vai, levanta, vamos servir. Então a mediunidade, primeiro, não se presta ao espetáculo. Segundo, a mediunidade é condição de regeneração, de recuperação, de serviço. Terceiro, a mediunidade não se presta a fazer os gostos da pessoa. Os gostos da pessoa que é médium. Ela pede uma renúncia e uma responsabilidade muito maior. E a mediunidade se vive 24 horas. A outra história muito linda de Chico, que era, ele estava muito atrasado indo para o trabalho, quando uma senhora chamou ele. O sacrifício de Chico de ir andando todo dia, aquela vida sacrificada dele. E uma senhora chamou ele, Chico, vem aqui. Ele, oh meu Deus, estou atrasado. Ele já dizia, minha irmã, eu estou em cima da hora, depois... Aí Emmanuel, que falta de caridade. Vá ver o que a irmã está querendo. Foi lá, ouviu, atendeu, acolheu. Quando ele estava indo embora, Emmanuel disse, olhe para trás, olhe. Aí quando ele olhou, um feixe de luz estava vindo na direção dele. Era o coração dela agradecido, irradiando para ele. E ele recebeu aquele feixe de amor. Então a gente precisa começar a pensar. Não é? Raciocinar. Precisamos sair da condição de mendigos, que está sempre atrás de uma magia, de uma mágica, porque mediunidade não é mágica. É lei natural. Sempre houve médiuns na história da humanidade. E eu nem peguei o livro de Emmanuel. Vamos ver o que Emmanuel diz. Ele fala da qualidade moral do médium, o desejo, a necessidade do médium procurar se melhorar. Enquanto vicejam, ou seja, ocupa espaço nos sentimentos do candidato à realização de atividade mediúnica enobrecida, os sentimentos de hostilidade, de melindre, de suspeitas, de ciúme e de todo o séquito nefasto do ódio, do ressentimento, da vingança, a sintonia psíquica defluirá dessas ondas que se expressam como irradiação mental negativa, atraindo forças perturbadoras semelhantes, que passarão a dominar-lhe a conduta física, emocional, levando a compreensíveis transtornos psicológicos e a enfermidades desnecessárias. Então, o médium, ele tem que tomar cuidado com o padrão de sentimentos. Você chega na casa espírita, a gente vê isso mais nas casas espíritas maiores, nos grupos maiores. Aqui ainda está um pequeno coração. A gente não vê ainda muito, não vê. Eu nunca percebi, pelo menos. Mas a gente vê, por exemplo, as pessoas em disputa dentro da casa espírita. E o que é pior, em disputa psíquica dentro da própria reunião. O que é que ocorre? Esses médiuns que estão melindrados, magoados uns com os outros, ou competindo, ou o que seja, com sentimentos inferiores, eles atrapalham o trabalho. Muitas vezes há necessidade da espiritualidade em isolá-los. Ou então eles não vão mesmo trabalhar, acontece alguma coisa, porque senão eles atrapalham. O que é uma reunião mediúnica? É um conjunto de mentes em sintonia. Todos têm que estar com o mesmo propósito. Eu não posso estar lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ixi, Maria, eu detesto essa fulana. Ou então, está aqui o médium doutrinador, o médium.
Ai, meu Deus, lá vem essa doutrinadora, eu gosto dela não. Quebrou o feixe. Não pode. Harmonia, compreensão, perdão, 70 vezes, 7 vezes, senão você vai atrapalhar. Como se faz a higiene de uma sala mediúnica? Vibrações psíquicas, iluminadas. Aí chegam os encarnados, um intrigado do outro. Vai dar certo essa tarefa? Não. Então, condição essencial é essa. É você exercitar a mediunidade. Se alguém lhe machucou, lhe feriu, perdoe. Esqueça, alise o passado. Coloque o serviço, o Cristo. Olha, Chico dizia 2 coisas. Primeiro, toma água. Enche tua boca de água. Enche a boca de água, dá um gole e deixa o resto nela, para você não falar besteira. E segundo, ele dizia, não é possível servir a Jesus sem crucificar-se. Se você ainda não foi caluniado, não foi incompreendido, não levou uma pedrinha, ou você não começou o seu serviço, ou você está servindo a outro senhor. É perfeitamente natural, eu estou dizendo isso aos candidatos a médiuns aqui, que se tiver algum aqui. É perfeito a médiuns ao serviço espírita. É perfeitamente natural ser incompreendido. E quanto mais a tarefa estiver dando certo, quanto mais você estiver empenhado, mais você vai ser incompreendido. Perfeitamente natural, é injunção lógica do contexto que a gente está vivendo, da sociedade. E a reunião já está quase acabando. E eu só li uma coisinha. Espera aí. O exercício mediúnico, por outro lado, não pode ficar adstrito àquilo que eu estava falando. Manuel Filomeno de Miranda diz, aos breves espaços em que se realizam as reuniões semanais especializadas, porque sendo orgânica, é uma faculdade orgânica, não é? Orgânica, a faculdade mediúnica. Se é médium em todos os dias e em todos os momentos durante o período em que permaneçam os recursos dessa natureza. Entendeu? E ele diz aqui, eu grifei. Todo cuidado deve ser tomado pelo médium sério, que deseja manter-se em equilíbrio a serviço da vida, evitando sevícias morais produzidas por espíritos inferiores. Você não vai querer ser santo de uma hora para outra, não é isso. Agora que eu sou médium, trabalho lá no Caritas, tenho 2 asas, e agora as portas do céu abririam para mim. Não é isso. Você vai continuar a sua vida de simples mortal, que sofre, que cai, que enfrenta dificuldades, mas você vai decidir ser uma pessoa melhor. Você vai decidir não olhar mais para trás, entendeu? A mediunidade pede isso, uma decisão. Não é você botar uma máscara hipócrita do que você ainda não conquistou. Porque mediunidade não significa ser santo. Você vai, sim, procurar ser melhor. Então, você sabe que não deve procurar se divertir em locais de vibrações baixas, onde as bebidas estão sendo utilizadas ali por todos, onde a sensualidade está assim exacerbada. Você sabe o que existe nesses locais. Essa não pode ser mais a sua diversão. Não porque seja uma proibição, é porque você sabe o que está ali, o que existe ali, e o que acontecerá com você.
Entendeu? Mas isso não quer dizer que você nunca vá a um local desse. Há pouco tempo, por exemplo, eu tenho uma cunhada que ela é muito querida. Ela, quando vem de São Paulo, quando eu vou para São Paulo, ela me dá tanta assistência. E ela estava aqui no Recife, e quando ela chegou, ela disse assim, eu quero ir para a balada. Aí eu disse, é. E ela já veio com um lugar que ela procurou na internet. Eu não iria para aquele lugar, mas nunca. Não quero, não me divirto, não é porque eu sou santa, não é porque eu não consigo mais me divertir. Agora vou para outros, vou para show, gosto de uns shows. O Lulu Santos mesmo, eu fui para o show do Lulu. Gosto de ouvir aquelas músicas. Pelo amor de Deus, a gente não vai viver aqui. Não é isso. Então, nós fomos acompanhando a nossa cunhada. Pedimos a proteção do alto. Não consumimos bebida alcoólica. Dançamos um pouquinho, procuramos conversar. Não entramos na faixa vibratória. É difícil. Então, é importante a gente entender que a mediunidade, caminhando agora para o final, ela é para nós uma proposta de redenção, uma oportunidade de recomeço e de vivência humilde, discreta, em nome de Jesus. Servir a Jesus através da mediunidade é um grande privilégio e jamais projetar a nossa personalidade. Jamais querer que as pessoas nos sigam. Se for a sua personalidade que estiver se destacando, você não está servindo a Jesus. Mas se o seu exemplo no serviço mediúnico estiver fazendo com que corações se consolem e se transformem, e se Jesus estiver aparecendo na sua conduta, você está sendo bem-sucedido como médium. Isso é que eu queria passar para todos vocês. Porque a tarefa também de tribuna, que é essa que a gente exercita, também é mediúnica. E a gente sabe que é um trabalho de equipe. Nós estudamos, nos disciplinamos, preparamos o estudo, mas jamais esquecemos que há uma equipe aqui. E muitas vezes nós estudamos, nos preparamos e falamos tudo diferente do que foi estudado. Porque havia outras necessidades. Termino concluindo, trazendo à lembrança o médium Francisco Peixoto Lins, que era médium de psicografia, era psicógrafo também, médium de materialização. A forma dolorosa e humilde como ele viveu essa mediunidade. Era muito pequenininho e magrinho. Cada sessão de materialização, numa sala fechada, no calor de quase 40 graus no Rio de Janeiro, sem ar-condicionado, sem ventilador. Aquele homem franzino e pequeno perdia 4 quilos em cada sessão. Sofria de asma e jamais pôde, ele que receitava remédio para todos, se medicar através da mediunidade dele. Só uma vez recebeu um remédio para não usar um fumo que ele usava, para poder, que se usava naquela época, era um remédio para controlar a asma. Trazendo a lembrança médiuns que humildes, discretos, disciplinados, viveram a mediunidade como legado. Eurípides Bassanufo, Francisco Peixoto Lins, Divaldo Pereira Franco, que ainda está entre nós, encarnado, Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da caridade, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, todos esses médiuns que trabalharam e que serviram de forma exemplar. E termino concluindo
a necessidade de se estudar o livro dos médiuns, o maior tratado de parapsicologia que se tem conhecimento. Estudar, ler 10 vezes e depois das 10 recomeçar mais 10. Muita paz. Vamos orar? Vou fazer a prece. Jesus querido, é com tanta alegria que estamos aqui na Casa de Cáritas. Esse pouso de luz, esse jardim que se forma em piedade. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de servir, pela oportunidade que temos de ajudar. Te agradecer, Senhor, porque em meio ao nosso desespero, à nossa angústia, ao nosso equívoco, Tu nos dás a oportunidade do trabalho. O trabalho que redime, o trabalho que burila nossa alma, que nos ajuda a reparar com amor tudo que fizemos de equivocado no passado. Senhor Jesus, em nossa memória, a Tua imagem sentado no barco de Pedro, falando à multidão na praia sequiosa de ouvir o Teu Evangelho. Senhor Jesus, somos como aquelas pessoas que estavam sentadas naquela praia. Mais uma vez, Senhor, estende os braços, acalma, Senhor, a tempestade. Ajuda-nos, Senhor, e nos acolhe como acolhestes aquele menininho que correu para Ti e Tu disseste: deixai vir as minhas criancinhas. Senhor Jesus, elevamos o nosso coração para Ti. E Te pedimos, tenha um pouco mais de paciência conosco. Já estamos conseguindo perceber a luz, já estamos conseguindo melhorar um pouquinho, já não somos como alhures. Agora já um pouco mais desperto, preparamos a nossa casa, Senhor, a nossa morada íntima, preparamos a mesa, a cama. E quando Tu chegares e bateres a porta, Senhor, que saibamos Te reconhecer e abrir para que Tu adentres a nossa morada íntima e se faças revelar na nossa fala, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos. Permite, amigo do nosso coração, ó andarilho das águas, cantor da vida, permite que de Tuas mãos desçam bálsamos de luz a irradiar por toda essa ambiência, alcançando os nossos lares, os nossos afetos. E que essas vibrações também alcancem todas as habitações das adjacências, os hospitais, os presídios. Abençoa Jesus de Nazaré também, o planeta Terra, o orbe Terra. Assim seja.